A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live devocional diário Momento com Deus. Quero deixar para a vossa meditação Juízes capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude, e vendeu-os o Senhor à mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela assentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo, e mandou chamar a Baraque, filho de Abinoã, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: Porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: Vai e atrai gente ao Monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: Certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e saiu com 10.000 homens após ele, e Débora subiu com ele. E Eber-Queneu se tinha apartado dos queneus e dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido a sua tenda até o carvalho de Zanaim, que está junto a Quedes. E anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoã, tinha subido ao Monte Tabor. E Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete dos gentios até ao ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: Levanta-te, porque este é
o dia em que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão, porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Cícera e a todos os seus carros e a todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque, e Cícera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque perseguiu os carros e o exército até Arosete dos gentios, e todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada até não ficar um só. Porém Cícera fugiu a pé à tenda de Jael, mulher de Heber queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Heber queneu. E Jael saiu ao encontro de Cícera e disse-lhe: entra, senhor meu, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda, e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe a beber e o cobriu. E ele lhe disse: põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se alguém vier e te perguntar, há aqui alguém, responderás então não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e chegou-se mansamente a ele. Ele cravou a estaca na fronte, de sorte que penetrou na terra, estando ele, porém, num sono profundo e já muito cansado, assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Cícera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: vem e mostrar-te-ei o homem que buscas. E foi a ela, e eis que Cícera jazia morto com a estaca na fronte. Assim Deus, naquele dia, sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Mas entenda a mensagem. Quando Baraque foi até a profetisa Débora que era profetisa e juíza, ela julgava as causas do povo, e também o Espírito de Deus estava em sua vida. O Senhor a usava em profecias, a usava para que através dela ele transmitisse os seus recados ao povo. E Baraque a procurou, porque o povo de Israel estava em grande sofrimento, sendo oprimido pelo exército de Jabim, rei de Canaã. E Baraque ele procurou a profetisa Débora, e ela disse: vai contra Cícera e seu exército. Cícera era comandante do exército de Canaã. E Deus, usando a profetisa Débora, disse a Baraque: vai contra Cícera, e Deus o entregará em suas mãos. E Cícera, o exército de Canaã,
Cícera era comandante e o exército era numeroso, só carros de guerra eles tinham 900 carros. Era um exército numeroso e poderoso. E quando a profetisa Débora disse a Baraque que Deus entregaria a Cícera e o seu exército em suas mãos, Baraque, mesmo assim, mesmo ouvindo Deus falar, ele não confiou. E ele disse à profetisa Débora que ele só iria se ela fosse com ele. Isso nos faz entender que Baraque não confiou. Deus estava dizendo para que ele fosse, que ele entregaria a Cícera e o exército de Canaã em suas mãos. Deus estava prometendo ser com Baraque, mas ele disse à profetisa Débora que só iria se ela fosse com ele. E ela disse a ele: irei contigo. Deus dará vitória sobre os inimigos, mas a honra não será sua. E Deus usou a profetisa Débora para dizer a Baraque que ele não seria honrado. Deus daria vitória. Deus iria entregar o inimigo nas mãos do seu povo. Deus estava prometendo dar vitória sobre o inimigo, mas a honra não seria de Baraque. E Deus usou a profetisa Débora para dizer a ele: porque na mão de uma mulher o Senhor entregará Cícera. Eu vou contigo, a vitória Deus dará, Deus pelejará, dará vitória sobre o exército de Canaã, mas a honra não será sua. Porque eu, o Senhor, era Deus dizendo através da profetisa Débora: eu vou entregar Cícera nas mãos de uma mulher. E a profetisa Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. E estava o exército de Canaã, Cícera, que era comandante do exército, ele com o exército e 900 carros. E Baraque ele levou, subiu com 10.000 homens, que foi após ele. E a profetisa Débora foi com ele. E eles venceram, conseguiram derrubar aqueles 10.000 homens. Mesmo Cícera tendo o exército mais poderoso e também mais numeroso, Deus deu vitória. E Baraque e aqueles 10.000 homens começaram a derrotar o exército de Canaã. E só restou Cícera, e o que ele fez? Ele fugiu a pé para escapar da morte. E ele entrou em uma tenda. A tenda que Cícera entrou, ele pediu ajuda a uma mulher, porque o rei Jabim, ele tinha uma ligação, havia, podemos dizer, amizade entre o rei Jabim e o marido daquela mulher. E Cícera pediu para que aquela mulher lhe desse alguma coisa para beber. Ela deu a ele e o cobriu. E a palavra de Deus diz que Deus ele confirmou o que ele havia dito. Deus ele havia dito a Baraque que a honra não seria dele, porque
Baraque ele não havia confiado. E aquela mulher chamada Jael, mulher de Éber, ela pegou uma estaca da tenda e um martelo, e quando Sísera já havia adormecido, ela chegou, aproximou-se e cravou a estaca na fronte de Sísera, que morreu. E quando Baraque estava ali procurando Sísera, Jael foi ao seu encontro e disse: eu sei onde está o homem que estás buscando. E ela o levou até sua tenda para que ele pudesse ver que Sísera já estava morto, e cumpriu o que o Senhor havia dito. O Senhor, ele havia prometido entregar nas mãos de Baraque, o rei, entregar Sísera, que era comandante do exército de Canaã, e todo o exército. Mas Baraque temeu, ele disse: eu não irei, se você não for comigo. E a profetisa Débora disse a ele, ela iria com ele, mas ela disse: Deus dará vitória sobre os inimigos, vencerá os inimigos, mas a honra não será sua, porque o Senhor entregará a Sísera nas mãos de uma mulher. E Deus confirmou. E essa mensagem é mensagem de vitória, vitória que Deus concedeu ao seu povo. O povo de Israel estavam sendo oprimidos pelo rei Jabim, rei de Canaã. Eles estavam sofrendo nas mãos do rei de Canaã. E a palavra de Deus diz que o povo, eles fizeram o que é mal aos olhos do Senhor. Depois da morte de Eude, que era também juiz, que Deus havia usado como juiz, e Eude havendo morrido, o povo se distanciou de Deus. Eles viraram as costas para Deus, fizeram o que era mal aos olhos de Deus. E Deus permitiu que Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, que ele escravizasse o povo de Israel, ele junto com Sísera, capitão do seu exército, e o exército, os homens do exército de Canaã. E os filhos de Israel já não suportavam mais o sofrimento. Eles estavam sofrendo, foram anos de grande sofrimento. E Sísera, que era comandante do exército de Canaã, ele estava à frente de um exército numeroso, poderoso. Só os carros, eram 900 carros de ferro que eles possuíam. E a opressão sobre o povo de Israel foi por 20 anos de opressão violenta que os filhos de Israel estavam sofrendo. E estava lá também a profetisa Débora, que era juíza naquele tempo em Israel, que julgava a causa do povo, e também Deus a usava para entregar suas mensagens. E a palavra de Deus fala sobre Baraque. Deus havia dito que daria vitória sobre Canaã, mas Baraque ele temeu, e por isso o Senhor disse: darei vitória sobre o exército, sobre Canaã, mas a honra não será sua. Através de uma mulher eu darei a vitória. E a palavra de Deus diz que tudo confirmou, tudo aconteceu conforme o Senhor havia dito. E essa mensagem
é para nós entendermos, aprendermos que precisamos dar ouvido à voz de Deus. Quando Deus promete vitória sobre o inimigo, ele não volta atrás, ele confirma a vitória. Ele havia prometido, mas Baraque temeu. Ele teve medo. Ele disse à profetisa Débora: se você não for comigo, eu não irei. Deus estava dizendo que estava com ele. Deus estava prometendo vitória, mas ele teve medo. Ele temeu, porque ele sabia que aqueles que ele teria que enfrentar era um exército numeroso e poderoso. Ele teve medo. E o Senhor disse a ele que a vitória seria concedida, mas a honra ele daria a outro, seria uma mulher que seria honrada. E o Senhor, ele confirmou tudo o que havia falado. Essa palavra é para nós entendermos que, se Deus está falando, prometendo vitória sobre o inimigo, ele dará. Ele pelejará. Deus é quem vai agir. E o livramento será confirmado quando Deus agir. Quando Deus entrar na batalha, na peleja, ele confirmará o grande livramento. E Deus deu livramento através de uma mulher. Deus concedeu vitória. Essa mensagem é para entendermos também que Deus só enviou um libertador para que ajudasse o seu povo quando o seu povo clamou, quando o seu povo suplicou, clamou por livramento, não suportando mais a opressão do inimigo sobre eles. E nós precisamos clamar. É a oração que faz com que mudanças aconteçam. O agir de Deus é tremendo quando clamamos, quando buscamos a Deus. A palavra de Deus diz que eles clamaram, os filhos de Israel clamaram, eles suplicaram ao Senhor, porque eles não suportavam mais a opressão. E só os carros que eles tinham, os opressores tinham, carros de guerra, carros de ferro. E ele sabia que para lutar contra aquele povo, se tivessem que lutar, sozinhos eles não conseguiriam vencê-lo. Isso nos faz entender que, para que tivessem vitória, eles tiveram a fé de que Deus pelejaria e lhes daria vitória. Era um povo numeroso, os carros eram 900 carros, mas a confiança do povo de Israel estava no Senhor. E quando eles clamaram pedindo perdão, suplicaram pela misericórdia de Deus, se achegaram a Deus, Deus, ele contemplou o seu povo. O sofrimento do seu povo estava muito grande. E Deus, ele contemplou o seu povo e ele estendeu suas mãos de poder para livrá-los. Esses versículos para a nossa meditação é para entendermos acerca do poder do clamor, que é a oração. Eles tiveram vitória porque buscaram, confiaram no Senhor e clamaram a Ele, pedindo socorro. E Deus enviou o socorro que o seu povo necessitava. Eles foram libertos da prisão. Eles foram libertos daquela opressão. Eles estavam sendo oprimidos, aprisionados, estavam sendo subjugados pelo inimigo. Mas quando Deus, ele age por meio da oração, é na oração que ele age.
as cadeias são quebradas, toda opressão tem que cair por terra. Quando clamamos a Deus, Deus ele age com grande poder. A nossa parte, o que temos a fazer é clamarmos a Deus, suplicarmos a Ele por livramento. O resto quem irá fazer é Deus. Quem pelejará é Ele. É Ele quem irá entrar na batalha, na peleja, para nos dar vitória. Mas precisamos orar. A palavra fala sobre oração, sobre clamar a Deus, sobre invocar o nome do Senhor. Essa mensagem fala que os filhos de Israel estavam há 20 anos, já por 20 anos, sendo oprimidos violentamente pelo rei Jabim de Canaã. Uma opressão violenta, uma opressão constante. Quando eles, sendo oprimidos, subjugados, eles se lembraram de Deus e clamaram ao Senhor. E quando eles clamaram, Deus começou a agir e a batalhar por eles. Quando clamamos, fazemos a nossa parte clamando a Deus, o resto não somos nós que fazemos. Quando clamamos a Deus, Deus ele entra, ele age com poder, ele guerreia. Quando clamamos a Deus pedindo a misericórdia, pedindo livramento, então Deus entra, ele entra na batalha, ele entra na peleja, para confirmar o livramento. E se nós clamarmos, Deus entrará na batalha, Deus entrará na peleja. Pare agora para pensar. O povo estava sendo oprimido e o comandante Cícera do exército de Canaã, ele tinha um exército numeroso e só os carros que eles tinham era 900 carros de ferro. Ele tinha 900 carros. Mas o povo de Israel tinha mais do que isso, mais do que carros, mais do que um exército numeroso. Eles tinham com eles o Senhor, que guerreou, que pelejou, quando o seu povo clamou e invocou o seu nome. Se nós clamarmos a Deus e invocarmos ao seu nome, Deus pelejará. Ele entrará na guerra, na batalha por nós e vencerá por nós a batalha. Deus entrou na batalha, Deus deu vitória e ele entrará na batalha e confirmará a vitória e o grande livramento. Os filhos de Israel, depois de sofrimento, eles começaram a sofrer porque viraram as costas para Deus. E em meio ao sofrimento, opressão, porque o exército de Canaã, o rei Jabim, os oprimia. Ele os oprimia de uma forma terrível, violenta. Mas o povo de Deus, Israel, se voltou para Deus. Eles clamaram, eles buscaram, eles clamaram por livramento, porque o inimigo tinha 900 carros. Saiu a peleja contra eles com 900 carros. E o seu exército. E esta opressão sofrida por Israel já fazia 20 anos que eles estavam sendo oprimidos. Mas Deus, ele entrou, ele agiu, ele guerreou, ele pelejou e deu vitória ao seu povo, grande livramento.
da parte de Deus foi confirmado. Deus agiu com seu grande poder. Deus agiu dando o escape. Deus agiu com seu poder. Ele está agindo em nosso favor. Precisamos clamar, buscarmos a Deus, suplicarmos ao Senhor para que Ele tenha misericórdia, suplicar a Deus para que Ele possa entrar na peleja por nós, entrar na peleja, vencer a guerra, vencer as batalhas por nós. Guarda no seu coração. Enquanto Cícera tinha um exército numeroso, que tinham 900 carros de ferro, o povo do Senhor, eles tinham Deus, Deus estava com eles. Aquele que nunca perdeu uma batalha estava com eles. E eles clamaram ao Senhor, suplicaram por livramento. E nós precisamos clamar, precisamos jejuar, buscar a Deus, clamarmos a Deus por livramento. E Deus confirmará o livramento e a vitória. Esses são os versículos da palavra de Deus para a sua meditação. Juízes, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 12. É Juízes, capítulo 4, que fala sobre a opressão do povo de Israel, a opressão, o jugo do rei Jabim de Canaã sobre eles. E esta opressão, Deus agiu livrando o seu povo da opressão quando eles clamaram ao Senhor. E Deus, Ele agiu dando ao seu povo grande livramento. E se nós buscarmos, Deus também dará livramento. Chegamos ao final dessa transmissão, vamos agradecer a Deus. A nossa meditação de hoje foi no livro de Juízes, capítulo 4, desde o versículo 1. Senhor meu Deus, graças te damos por estarmos nesta noite em mais uma live, ó Deus poderoso, devocional, a live devocional diário, momento com Deus. Meu Deus, no nome de Jesus, clamamos, pedimos pelo sangue de Jesus, ó Deus. Vai repreendendo com a fúria de Satanás. Cobre, Senhor, com o teu sangue cada vida que está acompanhando essa transmissão. Cobre com o teu sangue, Senhor Jesus, as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família. Ó Deus, continue com as tuas mãos de poder, abençoando, guardando, protegendo a cada um. Também, ó Deus, dê forças para esta pessoa estar orando, clamando pela madrugada. Meu Deus, estar junto comigo na live da meia-noite. Deus tremendo, Deus de poder, que seja o Senhor a agir, que seja o Senhor a confirmar, meu Deus, a vitória. Ó Deus Santo, que seja o Senhor a dar o grande livramento. Ó Deus de poder, pelo sangue de Jesus, confirma a bênção, confirma, Deus, a vitória, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Os versículos que meditamos se encontram no livro de Juízes, Juízes capítulo 4, do versículo 1, que meditamos do versículo 1 até o versículo
24. Fala sobre a grande vitória, o grande livramento que Deus concedeu ao seu povo quando eles estavam sendo oprimidos por Jabim, rei de Canaã. É para que vocês entendam que Deus, ele entra na batalha, ele entra na guerra quando clamamos a ele. Se nós clamarmos, Deus irá agir. Que Deus vos abençoe. Fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus.